Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jardel Lima e juntos estaremos discutindo aqui sobre a disciplina Metodologia do Ensino à Distância. Quero falar para vocês que o ensino à distância é uma modalidade, não é tão nova, porém, nos tempos de hoje, nos tempos contemporâneos, torna-se cada vez mais latente e por isso que vamos discutir sobre essa nova metodologia, onde ela é mediada por tecnologias, onde professor e aluno estão distantes em espaço, também em tempo. Porém, não deixa de acontecer a mediação da aprendizagem. Quero falar para vocês que nessa disciplina nós vamos estudar a questão histórica de como começou, vamos também ver como ela se comporta nos tempos de hoje. Vocês estão com material de apoio e ao final de cada aula consultem, porque assim vocês podem complementar o conhecimento e algo que nós citaremos aqui de forma breve. Para iniciar, eu acho muito importante vermos como nós estamos amparados por a lei. Vamos lá. Então, o texto que ampara a educação no Brasil discorre que a educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Essa definição ela está presente no Decreto 5.622 de 2005, se encontra no artigo 80 da LDB, assim como alguns incisos também que existem lá, que padronizam o ensino à distância no Brasil. Então, como podemos ver, como já citei, não é uma prática, essa modalidade não é uma prática tão nova. Ela já existe há décadas. Acredito que quem tem um pouco mais de idade lembra ali nos anos 80, nos anos 90, onde as pessoas faziam cursos através de correspondência. Cursos de mecânico, cursos de datilografia. Então, essa prática ao passar dos anos, ao passar do tempo, ela foi melhorando. Hoje, ela está sendo mediada devido à revolução, globalizada, a globalização. Então, essas tecnologias se tornaram muito presentes no mundo hoje. Então, através dessas tecnologias, hoje uma sigla muito conhecida que são as TICs, as NTICs, Novas Tecnologias da Informação, essas aulas, esse formato EAD, passou a ser transmitido de forma assíncrona e síncrona, que já nós vamos ver esses dois termos que resumem algumas ferramentas que nós usamos nos dias de hoje. É preciso também saber que o computador sozinho é apenas uma ferramenta. Ele não tem poder de transmitir o conhecimento para você. É preciso que você saiba manusear, que você saiba interagir com esta ferramenta, para que assim você tenha a aprendizagem, para que ele forneça a aprendizagem, mas diante do seu conhecimento em manuseio a ferramenta. É preciso manusear de forma correta, para que assim o conhecimento, a aprendizagem seja bastante eficiente. É preciso também lembrar que hoje, você que pensa em trabalhar nessa área, essa área requer profissionais capacitados, pessoas que conheçam o manuseio e conheçam a forma metodológica para se trabalhar
com estas ferramentas, porque é um mundo de informação, é um mundo de novidades e que quando você consegue montar ali um cronograma, consegue montar algo de forma inovadora e nova, você vai conseguir o sucesso no mercado de trabalho. E eu queria dizer para vocês que devido a esse grande acesso a essas novas plataformas, foi que muitas universidades, muitas faculdades aderiram a esse método de ensino à distância, claro, respeitando a LDB, respeitando o sistema de educação brasileiro, porque também trata de algumas particularidades para se trabalhar com essa nova metodologia. De acordo com o crescimento e com o passar dos anos, muitos autores defenderam essa prática. Uma das maiores defesas, uma das maiores conversas se dão em relação a pessoas que precisavam trabalhar e não tinha esse tempo. Então, esse novo recurso, essa nova era de educação à distância, trouxe para essas pessoas que não tinham essa oportunidade de estar em um lugar físico, de fazer o seu próprio cronograma de estudo sem atrapalhar o seu trabalho. Assim, pessoas que moram bastante distante, bem distante, no caso, mora de uma cidade para outra, facilitou também para não haver essa locomoção e essa perda de tempo. Em vez de eles estarem perdendo algumas horas em ônibus, em outros tipos de transporte, eles poderiam estudar sim em sua casa. Aí a autonomia da educação tem que ser trabalhada em cada um de nós. Eu quero agora chamar a atenção de vocês para vermos alguns autores que foram bastante reconhecidos na defesa desta nova metodologia da educação. Veja. O campo da educação está sendo pressionado por mudanças tanto na área da metodologia de aprendizagem, como também na abrangência da educação, conforme alguns autores, vocês estão vendo aí, citam, pois eles já visam esse crescimento de forma exponencial, onde a educação, a aprendizagem, ela está sendo mediada através dessas tecnologias, chegando aí a pessoas que muitas vezes não têm o acesso fisicamente de estar no local. Já Gonzalez, em 2005, defende que a educação EAD é uma estratégia que oferta a educação a pessoas, como eu acabei de falar agora, que tem essa dificuldade do acesso presencial. Barreto, ele também reforça o que Gonzalez fala, que essa educação à distância é uma estratégia desenvolvida por sistemas educativos com o objetivo de levar a educação a grupos de pessoas por diversas razões que possuem dificuldades de acesso à educação regular, no caso a educação presencial. Então vocês estão vendo aí que alguns autores eles tomam essa ação em defesa dessa nova metodologia que viabiliza o acesso, viabiliza o envio da aprendizagem por mediação dessas novas tecnologias, que as tecnologias, no caso, nos proporcionam hoje. Bom, pessoal, essa nova modalidade, ou esta modalidade, porque já vimos que já existe há algum bom tempo, ela se divide em duas atividades. Atividades síncronas e atividades assíncronas. Atividades síncronas são aquelas onde aluno e professor precisam estar online, precisam estar ao mesmo tempo interagindo, como o chat que conhecemos hoje, para que haja essa
a troca de conhecimentos de forma e interação em tempo real. Já as atividades assíncronas, o aluno e o professor ou o tutor não precisa estar de forma online, não precisa estar ali em tempo real. O aluno ele tem acesso ao conhecimento a partir do momento que ele acessar essas atividades. Então, são esses dois tipos de atividades que são permitidos e que foram criados para dar subsídio a esta metodologia à distância. Vamos ver agora alguns exemplos, algumas ferramentas que nós usamos no dia a dia, que nós conhecemos, que são denominadas síncronas e assíncronas. Veja. Temos aqui alguns exemplos de atividades síncronas e assíncronas. Os chats ou sala de bate-papo são atividades síncronas, ou seja, o professor e os alunos precisam estar conectados em tempo real para a discussão, para fazer uma discussão sobre um determinado assunto. Então, ambos precisam estar conectados ao mesmo tempo. Já os fóruns são atividades assíncronas, bastante utilizadas em EAD, funcionando como espaço para debate e discussão entre os alunos e professores. Porém, diferente do chat, o fórum, o professor e o aluno não precisam estar conectados ao mesmo tempo. O aluno ele deixa um comentário, quando o professor entrar na sala ele responde e assim por diante. As webquests, por sua vez, consistem em uma proposta de pesquisa na internet que pode ser realizada em grupos ou individualmente, além das videoconferências que são bastante utilizadas por empresas, por escolas, que fazem esse intermédio entre pessoas, grupo de pessoas que estão em regiões diferentes. Então a internet ela possibilita essa conferência pela web ou a webconferência. Outra modalidade também que vem crescendo bastante é o uso dos games nesse âmbito EAD, onde os jogos eles oferecem os jogadores montar estratégias de combate. Muitos jogos bastante conhecidos são League of Legends, Minecraft e entre outros. Então aqui estão alguns exemplos de atividades síncronas e assíncronas. Agora vamos conversar um pouco sobre o histórico. Como foi que começou essa modalidade no mundo e também no Brasil, onde hoje, pelas tecnologias, pelo advento da globalização, tornou-se uma opção para as próximas gerações em relação ao ensino e à aprendizagem, tentando aí comparar e ter a mesma eficiência do que o ensino presencial. Vejam então que essa metodologia ela ganha bastante força. Para quê? Para se tornar e sair do ensino superior, de uma pós-graduação e inserir também na educação básica. Se você vê no artigo 80 da LDB, versa sobre a competência e sobre a eficiência e como tem que ser dirigido essa nova metodologia. E agora acredito que na contemporaneidade vai surgir sim novos decretos. Por quê? Porque ela vai ser inserida na educação básica. E então surge bastante questionamentos. Né? Temos que ser realistas em relação à acessibilidade, seja das famílias mais pobres a famílias mais ricas. Então, esses são os problemas, esses são os porquês que começarão a ser trabalhados. Mas que sim, que está em primeiro lugar no ranking de uma solução para a educação e acessibilidade nos dias de hoje. Vamos agora ver um pouco do histórico, onde será dividida em 4 gerações e o que versa essas 4 gerações
e eu acredito que vocês conhecem ou participaram de algumas gerações dessa que nós vamos conhecer. Veja. Agora vamos conversar um pouco sobre o histórico, como foi que começou a educação à distância, e observem o esquema com cada geração e suas atribuições. Então, brevemente falando, em 1850 já existiam os primeiros registros em educação à distância. E assim vem a segunda geração, terceira, quarta, cada geração, cada uma com as suas características. A primeira geração, o ensino por correspondência, pessoas que têm mais idade já lidavam com esse ensino por correspondência no Instituto Universal Brasileiro, só que em Boston já tinha iniciado essas primeiras gerações em educação à distância, assim como depois outros países, Suécia, Reino Unido, e enfim, para o Brasil veio para o Instituto Universal Brasileiro, mas antes o Jornal do Brasil começou a ensinar um curso de datilografia por correspondência. E o Instituto Universal Brasileiro, com cursos de datilografia, de ensino técnico, de eletricidade, conserto de alguns equipamentos. Então já oferecia esse leque maior de cursos por correspondência. As características dessa modalidade à distância no início é que não existia muita tutoria. Ela acontecia mais por correspondência, então era um material escrito orientando o aluno como fazer. E era aí onde a interatividade acontecia. O aluno somente com o material escrito. Já na segunda geração, aí começamos com rádio e televisão. Então, nós já vimos que algumas instituições, como o Senac, já começou a oferecer cursos que não eram só cursos técnicos, mas também outros cursos, como a Fundação Roberto Marinho ofereceu o telecurso de segundo grau, ou seja, saiu do ensino técnico para contribuir para o ensino médio com a perspectiva de um ensino à distância. Inserido ali oferecendo no caso para a educação básica. A tutoria era atendimento esporádico por telefone, isso quando possível, pois em alguns lugares não tinha telefones para conversar e orientar os alunos. A interatividade era pouca ou nenhuma entre professor e aluno. Como você está vendo, nessa época nós tínhamos o rádio, então o rádio contribuiu para a disseminação da educação à distância. Na terceira geração, nós estamos vendo a integração do áudio, vídeo e correspondência. Então, esses três canais interagindo para oferecer mais oportunidade de acesso aos alunos que praticavam esse aprendizado. Então já era uma integração de tecnologias e as instituições de ensino começaram a utilizar vídeos e fitas cassete para oferecer então essa mediação com o aluno. Então oferecendo o conteúdo agora de forma auditiva e não somente impressa. A tutoria era o suporte e esse suporte e orientação era feita ao aluno por correspondência e transmissão à rádio. Mas então era uma via de mão única. Na verdade, o aluno não interagia, era o professor que interagia com o aluno através ou por meio dessas tecnologias, ou seja, rádio e cassete. Então, ao chegarmos na quarta geração, e também há controvérsias, buscando na internet ou em alguns livros de pessoas que abordam todo esse percurso da educação à distância, eles estabelecem outras gerações à frente já. Então, na quarta geração, nós estamos vivendo agora
que são as aulas virtuais. Então, nós temos nossos ambientes virtuais de aprendizagem, que são as nossas salas de aula virtuais, e ocorreu uma disseminação em massa dessa modalidade. Por quê? Porque as tecnologias proporcionam isso, elas proporcionaram isso. A Universidade, Aberta do Brasil, então, começou a lançar cursos de diferentes áreas do saber. Começaram a oferecer o ensino superior, assim como instituições da rede privada. Começaram a oferecer cursos na modalidade à distância. Quais são as características da tutoria nessa perspectiva de aula virtual? Existe um atendimento regular por um tutor ou uma tutoria, uma comunicação síncrona e ao mesmo tempo assíncrona também. E a interatividade, ela começou assim a ser em tempo real. Eu posso estar com meu aluno conversando, tirando dúvidas em um tempo real, como ele também pode ser realizado por vários atores da educação à distância, seja o professor, o coordenador, um tutor presencial ou um tutor à distância, para fazer essa interação com o aluno. Então está aí, de forma resumida, as 4 gerações que começaram aí a disseminar, onde a educação à distância começa a ganhar força. Então, como vocês viram, aí estamos na 4ª geração e eu acredito que ainda vai haver muitas mudanças, uma vez que essa modalidade se torna, ou está se tornando oficial aqui no nosso país. E eu quero falar também um pouco sobre o avanço dessa modalidade à distância na perspectiva de Belloni. Vejam. A educação aberta e à distância aparece cada vez mais no contexto das sociedades contemporâneas, como uma modalidade de educação extremamente adequada e desejável para atender às novas demandas educacionais, decorrentes das mudanças na nova ordem econômica mundial. Nas sociedades radicalmente modernas, as mudanças sociais ocorrem em ritmo acelerado, sendo especialmente visíveis, sobretudo, no espantoso avanço das tecnologias de informação e comunicação, como conhecemos as TICs, e vem provocando, se não mudanças profundas, pelo menos desequilíbrios estruturais no campo da educação. Olha só que legal, isso que a Belloni traz. Ela está dizendo que nós vivemos em um contexto de uma sociedade tecnológica, sociedade da informação, e que por motivos vários está proporcionando o avanço da modalidade de educação à distância. Ela diz ainda que as mudanças sociais ocorrem em ritmo acelerado e são de formas espantosas esses avanços ocorridos na tecnologia da informação no contexto educacional. Então a educação ela tem se beneficiado com isso. O Plano Nacional de Educação já permite, no seu planejamento, na hora de elaborar o plano, já colocar que a educação à distância vai contribuir para que cada vez mais pessoas alcancem o ensino superior. E também veremos que nessa modalidade hoje já é uma das soluções previstas para o segmento também da educação básica. Bom, pessoal, por hoje é só. Na aula de hoje, recapitulando de forma breve, vimos aí um pouco sobre a importância, as características, como se deu e como vai ser promovida esta educação no nosso país. É importante que vocês
deem uma lida em todo o material de apoio que foi disponibilizado para vocês, onde a aula ela está subsidiada justamente por esse material, porque ao final vai ajudar vocês a responder questões, a participar de debates e estudos futuros, ok? Até a próxima aula. Tchau, pessoal.